Fala, futuro auditor fiscal, começando agora o segundo Pomodoro de Direito à Nacionalidade, o Jus Sanguinis, que é a nacionalidade por filiação, ou seja, pelos pais brasileiros. Vamos ver como ele cai na prova, qual é a teoria, quais são as pegadinhas das bancas e, sobretudo, para técnicas de memorização para levar esse conceito não somente para a prova, senão para a vida toda como auditor fiscal. Bora lá? Como já vimos antes, em outros casos, Jus Solis é o oposto do Jus Sanguinis. O Jus Solis é pelo solo e o Jus Sanguinis é por filiação. Mas sem mais delongas, vamos para o que importa. Vou pedir primeiro uma questão diagnóstica sobre Jus Sanguinis para nosso Connor, minha já tutora 24 horas que não dorme e não descansa. Já me deu uma questão, só copio daqui do WhatsApp e levo para meu repositório no Notion. Vou responder rapidão aqui. Ela caiu na FCC, no TRT da segunda região. Constituição Federal em relação à nacionalidade brasileira considera os nascidos no estrangeiro pai brasileiro ou mãe brasileira, ou desde que qualquer deles esteja a serviço da República, está certa. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira desde que sejam registrados em repartição brasileira competentes ou venham a receber na República em qualquer também está certo. Os estrangeiros que na forma de lei adquiram nacionalidade brasileira exigidas os originários de países de língua apenas residência por um ano ininterrupto também está certo. Então para mim a resposta é a E. Então vou colocar aqui. Vamos pedir a segunda questão diagnóstica para nosso tutor de IA 24 horas, Connor, pelo WhatsApp. E ele me vai dar essa questão da CESP no concurso para advogado da União. Colo aqui na minha segunda questão aqui. Eu só vou colocar aqui uma, aqui duas. No que se refere à nacionalidade, julgue o item seguinte. Considere que o indivíduo nascido na Itália, filho de pai brasileiro, nunca tenha residido no Brasil. Nessa situação, para que esse indivíduo seja considerado brasileiro nato, é suficiente que ele seja registrado em repartição brasileira competente. Para mim, está certo, tá? Eu vou colocar aqui e eu vou agora para o que importa, que é a teoria. Eu solicito a teoria com exemplos de analogia para nossa querida Maia, nesse caso, nossa IA 24 horas, dedicada para meu concurso público de Cefaz. E bora lá. Estou no 23, faltam 23 minutos do meu Pomodoro. Simplesmente venho aqui e começo a estudar a teoria sobre Jus Sanguinis. O que é Jus Sanguinis? Jus Sanguinis, do latim direito de sangue, é um princípio jurídico que atribui a nacionalidade de um indivíduo com base à sua ascendência, ou seja, a nacionalidade de seus pais ou ancestrais. É tudo, não tem a ver com Jus Solis, que se você pisa no Brasil, você é brasileiro. Aqui depende dos teus pais, dos teus ancestros, da tua linhagem. Diferente do Jus Solis, o local de nascimento não é o fator determinante para a aquisição da nacionalidade. O que importa é a filiação ou vínculo de sangue com o nacional de determinado país. Então, bora lá. O que é? É o direito à nacionalidade transmitido pelos pais ou avós, dependendo da legislação de cada país. Para que serve? Serve para garantir que a descendência de nacionais de um país preserve a ligação jurídica com esse país, mesmo que nasçam em outro território. E como funciona? Se o país adota o Jus Sanguinis,
a pessoa se torna nacional daquele país se tiver um ou ambos os pais ou os avós que possuam essa nacionalidade, seguindo os requisitos específicos da lei, ou seja, o registro em consulado, residência, etc. Imagina que a nacionalidade é como uma herança de família. Se seus pais ou avós são de um determinado país, você também tem o direito a essa herança, mesmo que você tenha nascido em outro lugar. É como se você carregasse o DNA daquele país. E isso tem esse direito de ser considerado cidadão dele. Um exemplo prático: um brasileiro vai morar nos Estados Unidos e tem um filho lá, filho de Trump. Os Estados Unidos adotam o jus solis, ou seja, então o filho seria americano nato. Mas, como o pai é brasileiro, o filho também pode ser brasileiro pelo jus sanguinis, desde que seja registrado um consulado brasileiro, tá? Ele também me dá uma analogia aqui. Imagine que a nacionalidade é como um superpoder. Se seus pais têm os superpoderes de serem nacionais de um país, você também herda esse superpoder, mesmo que você tenha nascido em outro planeta. Vai os ETs aqui. Você pode usar esse superpoder para voar, ter acesso a serviços de saúde, ou simplesmente para torcer pelo seu país na Olimpíada Galáctica ou no Mundial de Futebol, obviamente. Beleza? Bom, eu acho que eu entendi. Bora para concretizar isto, organizar isto no mapa mental. Vou pedir para ele me criar um mapa mental. Gosto de ver os conceitos organizados em forma de mapa mental, porque depois eu consigo revisar no dia seguinte que eu estudo, eu reviso e o mapa mental me ajuda a isso. Então eu aqui, eu simplesmente colo a parte do mapa mental. Eu vou falar para continuar o mapa mental, que está faltando uma parte. Continue o mapa mental. E eu vou lá no meu... Eu vou colar aqui. O jus sanguinis, a herência da nacionalidade através de gerações. Conceitos, desvendando o jus sanguinis, que é a definição abrangente. Princípio jurídico fundamental, atribuição da nacionalidade originária para brasileiro nato. Prioriza o vínculo de filiação, o sangue dos pais, em detrimento do local de nascimento. É uma herência genética, transmissão de nacionalidade através de gerações. Fortalecimento da identidade nacional. Isso é usado para a preservação do vínculo com a pátria, mesmo à distância. Instrumento de proteção garante a nacionalidade a filhos brasileiros em situações de vulnerabilidade. Isso está no artigo 12 da Constituição. Preservar o vínculo, para que serve? Preservar o vínculo com a pátria, proteger os brasileiros no exterior, evitar a desnacionalização e fortalecer a diáspora brasileira. Como funciona? Brasileiros nato por filiação, artigo 5, livro 1, a sílaba B e C da Constituição Federal. Nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira. A condição 1. Qualquer deles a serviço do Brasil é automático, segundo o artigo 12, inciso 1b. Exemplo, diplomata brasileiro, militar, serviço público, missão especial dos Estados Unidos. Qualquer um desses que tem um filho lá, ele pode ser brasileiro nato, caso, obviamente, tem que registrar nos consulados, né? E a condição deles, nenhum deles a serviço do Brasil. Registro em repartição brasileira competente consulado. Então vamos ver a outra parte que ele continua. Vamos ver. Residência no Brasil, opção, ok, exemplos. Eu vou terminar aqui. Continuando aqui, jus sanguinis. Residência na República Federativa, opção em qualquer tempo após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, uma vez ele esteja registrado no consulado. Exemplo 2, a história de sucesso jus sanguinis. O diplomático cosmopolita já começou. O casal de diplomatas brasileiros
serve em diversos países ao longo da carreira. Seus filhos nascem em diferentes continentes, como Europa, Ásia e África, e todos são brasileiros natos pelo artigo 12.1b da Constituição do 88. Temos um cenário 2, que o brasileiro muda-se para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades, o American Dream. Tem um filho lá, mas faz questão de registrar o nascimento no consulado brasileiro. Ele a qualquer momento, depois da maioria de idade, ele é o filho brasileiro nato. Artigo 12, artigo 1, artigo CV da Constituição. O casal de artistas circenses brasileiros viaja pelo mundo sem fixar residência. O filho nasce durante uma apresentação na França. Olha que chique. Os pais registram o nascimento no consulado brasileiro mais próximo e o filho se converte pega a nacionalidade, é brasileiro nato segundo o artigo 12.1 CF da Constituição Federal de 88. Tá? E aqui, já com estes exemplos suficientes, eu vou pedir para então o Connor, a inteligência artificial, me dar uma história que eu pedi para me juntar várias técnicas de memorização em uma única história, juntando toda essa teoria, todos esses exemplos, para eu poder fixar, para poder fazer as questões. E aí, vamos ver o que ele me dá. Ó, história absurda, já vem com uma história engraçada. Bora lá colar a história aqui nas técnicas de memorização. Já queimei 10 minutos do Pomodoro, faltam 15. Então, a história absurda. Você é um detetive intergaláctico chamado Sanguinário Jones. Ó, como é. Especialista em rastrear linhagens ancestrais. O nome já é um mnemônico. Sanguinário recebe a missão de encontrar o último herdeiro de trono do planeta Nationalitaria Prime, um planeta onde a nacionalidade é transmitida pelo sangue real. Lá vem o Palácio da Memória dentro da nave. A nave espacial, a entrada da nave espacial. Entrar na nave, você vê um holograma gigante de uma árvore genealógica que se estende por toda a galáxia. Aqui estou utilizando a técnica do chunking. Cada galáxia representa um grupo de países com leis de nacionalidades semelhantes. Aí vem a sala de rastreamento da nave. Conceito. Na sala de rastreamento, um robô ancestral explica que a nacionalitaria Prime, a nacionalidade é como um rio de sangue. Se o sangue real corre nas suas veias, você é um herdeiro. Não importa onde você nasceu. Aí tem no laboratório da nave um mnemônico, onde ele fala, no laboratório, Sanguinário, que é o personagem, vê uma máquina que transforma amostras de DNA em pequenas coroas que representam a linhagem real, como uma metáfora visual na tua cabeça. A máquina tem um painel com a frase Sangue gera nacional. Uma técnica de memorização de acrônimo. Sangue gera nacional, jus sanguine. No jardim, as flores crescem formando a frase: seus antigos nacionais garantem uma identidade natural incondicional se seu ascendente nacionalizou genuinamente uma inscrição no início social. Um acróstico de jus sanguinis. Tem um salão de banquetes da nave. No salão de banquetes, o Sanguinário vê uma mesa cheia de retratos de ancestrais reais, e cada retrato está conectado a um cordão umbilical brilhante que leva a um berço, ou a técnica de encadeamento. Hein? Aqui, no último templo da linhagem, que é uma técnica de habilitação, um templo sanguinário tem uma visão. Um rio de sangue cósmico flui através das estrelas, conectando todos os descendentes da linhagem real. O jus sanguine de toda a linhagem dos ancestrais aqui.
Então, hoje o Sanguinis na prática. O sanguinário Jones finalmente encontra o herdeiro, um garoto que vive em um planeta distante e nunca ouviu falar de Nacionalitaria Prime. Mas como o sangue real corre nas suas veias, ou templo da linhagem de visualização, ele é automaticamente o novo rei. Ganha uma corona espacial e aprende a governar com sabedoria ancestral. Moral da história, o Jus Sanguinis é a ideia de que sua linhagem, sua família te conecta a um país, te dá uma identidade. É como se seus antepassados estivessem sussurrando no seu ouvido: você é um de nós. Leve o nosso nome com orgulho onde quer que você estiver. Eu vou lembrar de meus pais falando isso pra mim, tá? E aí, o que achou dessa saga? Tenho certeza que depois dessa você vai se lembrar de Jus Sanguinis em qualquer prova. Bora pra... Não precisa de mais maluquice. Vamos para próximo pro flashcard pra gente já concretizar isso e eu poder revisar isso amanhã para já os Jus Sanguinis que dá naturalidade brasileira com brasileiro nato fique na minha memória. Então eu vou pedir para o Connor ou Dr. Brown, né, nosso tutor, me gerar os flashcards que eu posso usar tanto aqui que eu gosto no Notion ou no Anki, para poder ter a técnica de memorização espaçada e ele me lembrar os tempos que eu preciso revisar esses cards. Então aqui eu copio todos esses cards que ele me copiou e eu vou colar aqui. Eu só vou dar uma ajustadinha para que fique tudo organizadinho. Ó, flashcard 1. O que significa Jus Sanguinis? Direito de sangue e nacionalidade determinada pela ascendência, pais e avós. Qual é o principal efeito do Jus Sanguinis? Permite que os filhos dos nacionais de um país adquiram a nacionalidade, mesmo que nasçam no exterior. Um brasileiro tem um filho na Espanha, país que adota o Jus Solis. O filho pode ser brasileiro? Sim, pelo Jus Sanguinis, desde que cumpra os requisitos legais, registro no consulado, etc. A maioridade e tal. Quais são as duas condições para que um nascido no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, seja considerado brasileiro nato? Que qualquer deles esteja a serviço do Brasil ou seja registrado em repartição brasileira competente ou venha residir no Brasil e opte em qualquer momento pela nacionalidade brasileira. Se um brasileiro, flashcard número 5, se um brasileiro nunca registrar o filho nascido no exterior em um consulado, o filho perde o direito à nacionalidade brasileira? Não necessariamente. Ele ainda pode adquirir a nacionalidade se vier a residir no Brasil e optar em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Basta mostrar os papéis dos pais, né? O Jus Sanguinis garante a nacionalidade brasileira de forma automática? Não. É preciso cumprir os requisitos estabelecidos na Constituição e na legislação brasileira. Que artigo da Constituição Federal trata do Jus Sanguinis? O artigo 12, inciso 1, a linha B e C. Cite um país que adota o Jus Sanguinis como critério principal para a atribuição da nacionalidade, ou Itália, com algumas variações. Qual a diferença entre a condição de estar a serviço do Brasil e residir no exterior? Estar a serviço do Brasil, o exemplo dos diplomatas, garante a nacionalidade do filho independentemente do registro, é automática. Residir no exterior exige do registro em consulado ou residência no Brasil e opção pela nacionalidade. E o último flashcard, mas eu posso pedir outro se eu quiser para o Connor para poder registrar, sim, mas eu acho que 10 são suficientes por enquanto. O que acontece se um brasileiro nato adquirir outra nacionalidade voluntariamente? Em regra, ele perde a nacionalidade brasileira, salvo em caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização para permanecer em território estrangeiro. Artigo 12 da Constituição Federal. Beleza? Aqui eu vou... Ele dá para mim, me deu até como usar os flashcards. Legal. Eu vou para o próximo... eu vou
pedir para ele me dar uma questão comentada, só que eu vou primeiro pedir para ele comentar essas questões que estão aqui, para ver se eu acertei ou não. Eu vou pedir para o Conor me dar o gabarito desse. Me dê o gabarito comentado e referências de cada um. Comentando cada uma das alternativas. Tenho 6 minutos e 30 deste Pomodoro. Vamos ver o que ele me fala. O gabarito alternativa é a D, 2 e 3. Eu já tinha colocado errado lá. Eu coloquei para essa. Eu coloquei a letra E. E é a... Vou colocar aqui a pergunta 1. É a letra D. Por quê? O item 1 está correto. O item 2 está correto também. E o item 3 está correto. 2 e 3. O item 2 está correto e o item está incorreto. Que eu coloquei aqui errado. Análise. Eu coloquei... Eu não vi as alternativas, me confundi. Eu pensei que fiz errado. Não vi o enunciado, mas tudo bem. Bora lá pro próximo. Questão 1. Eu já conheço tudo sobre jus sanguinis. Vamos pro próximo. Tenho 5 minutos. Ele fala que o gabarito está certo. Eu coloquei certo, pelo menos uma. Questão 2, certo, acertei. Vou colocar aqui até um xizinho para diferenciar. E aqui uma certa para colocar. Certos, artigo 12, então a linha C da Constituição Brasileiros Natos, nascido no estrangeiro de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que seja registrado na repartição brasileira competente, venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer momento pela nacionalidade brasileira. De interpretação do dispositivo, a Constituição Federal apresenta duas condições alternativas para que o filho do brasileiro nascido no exterior seja considerado brasileiro nato. Condição 1, ser registrado em repartição brasileira competente, ou seja, como consulados, ou vir a residir no Brasil e optar em qualquer momento pela nacionalidade brasileira. Aí ele analisa a questão. A questão afirma que é suficiente que ele seja registrado em repartição brasileira competente. Esta afirmação está correta, pois o registro em repartição brasileira é uma das condições alternativas para a condição de nacionalidade brasileira nata. E ele me apresenta também uma pegadinha. A questão poderia confundir o candidato ao sugerir que seria necessário cumprir ambas condições, registro e residência no Brasil. No entanto, a conjunção ou indica que as condições são alternativas não cumulativas. Em resumo, a questão está correta porque o registro em repartição brasileira competente o suficiente para garantir a nacionalidade brasileira nata ao filho de brasileiro nascido no exterior, mesmo que ele nunca tenha sido residido no Brasil. Então vamos agora para a última questão comentada, que ele já vem comentada com gabarito, e com isso eu finalizo mais um Pomodoro de direito constitucional, falando de direito à nacionalidade. Vamos copiar e vamos analisar dentro. Ainda tenho 2 minutos e 40 para terminar o sprint. Pomodoro. Jus sanguinis. Questão FCC Procurador de Estado de 2014. Em relação à nacionalidade brasileira, é correto afirmar que a Constituição Federal adotou o critério de jus sanguinis em forma restrita, independente do local de nascimento. A Constituição adotou restrita, a Constituição Federal combinou
os critérios jus sanguinis jus soli, estabelecendo que brasileiros natos ou nascidos no Brasil, ainda que de países estrangeiros, e que estejam a serviço do país, bem como nascidos no estrangeiro, desde que em qualquer momento. Aqui já me traz os comentários. A questão é se conhecimentos da atribuição da nacionalidade brasileira originária, combinando jus sanguinis e jus solis. Aí já traz as duas que eu já estudei hoje. Alternativa incorreta. A incorreta, porque a CFF não adota o jus sanguinis de forma irrestrita, pois exige o cumprimento de formalidades, um registro em repartição brasileira ou residência no Brasil e opções pela nacionalidade. Alternativa B incorreta, alternativa C e D também são incorretas. Alternativa B, porque a Constituição Federal não adota o jus solis de forma restrita, pois exclui os filhos de estrangeiros a serviço do país. E a C e D, embora mencionem as combinações dos critérios, não apresentam corretamente todas as hipóteses constitucionais. Ó, bem. Com isso, eu termino já o Pomodoro. Ó, a gente fez questões diagnósticas, fez o QCF, fez o mapa mental, teve técnicas de memorização, flashcards criados, questões comentadas resolvidas e anotações finais. Pessoal, jus sanguinis destrinchamos, visualizamos, memorizamos. Agora flashcard e revisão espaçada nos próximos dias para a gente colocar isso na nossa mente para a prova e para a vida como servidor público do Cefaz.